Eu glorifico a Deus pela vida do Wellington, não é? Porque nós temos visto Deus agir na vida desse jovem. Não é verdade? Desde criança nós vemos ele aqui, né, crescendo aqui, e hoje Deus ele levou para o Espírito Santo, está morando no Espírito Santo, ele e a família dele, e lá colocou ovelhas na mão dele para serem cuidadas, né? Então a igreja tem uma igreja bíblica cristã lá em Serra, Espírito Santo, e que está aos cuidados do nosso irmão Wellington, né? Hoje eu estaria pregando, irmãos, mas é o Espírito Santo que faz do jeito que ele quer, né? O pastor Alan, ele pensou em chamar o irmão Wellington para pregar, mas não chamou porque eu estaria pregando. Então ele ficou quieto. O pastor Sandro pensou também, não foi, abençoado, em falar com o Wellington para estar pregando, mas também ficou quieto. Quando eu ouvi o Wellington aqui, eu falei, você é o pregador da noite. Foi ou não foi? Não é? Ele, não, eu não, é você mesmo, você hoje é o pregador. Então, amados, pastor é função, quem prega é o Espírito. Deus usa qualquer um. Deus pode usar uma criança, pode usar um jovem, pode usar um adolescente. E a palavra, quando é pregada, é ministrada diretamente aos nossos corações. Amém? Eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração nessa noite. Vamos nos colocar de pé, estar orando, entregando a vida do nosso querido irmão nas mãos do Senhor. E pedindo a Deus que aquilo que Deus trouxer aos nossos corações seja bem recebido e que seja aplicado e praticado na nossa vida diária. Feche os seus olhos. Senhor, Pai, mais uma vez nós elevamos a voz, Senhor, a Ti, Pai, que é o autor e consumador, ó Pai, da nossa fé. Pai amado, nós sabemos que a Tua palavra, quando é pregada, não volta vazia, Senhor. Nós sabemos também, ó Deus, que o inferno faz resistência à Tua palavra. Por isso, ó Pai, nesta noite, com a autoridade que o Senhor deu à igreja, nós repreendemos a todos os demônios que tentam agir na mente do ser humano, que saiam e batam em retirada em nome de Jesus. Te entrego o teu filho nas tuas mãos, que será, ó Pai, um canal para as nossas vidas nesta noite, que o Senhor possa estar abençoando e falando de forma poderosa ao coração dele, Pai, de forma que seja transmitida a toda a tua igreja. Pai amado, a igreja do Senhor, a obra do Senhor, a palavra do Senhor, as nossas vidas estão na tua presença. Então, Pai amado, cabe ao teu Espírito falar, ó Pai, conforme o Senhor quiser, ó Pai, e ministrar no nosso coração de acordo com o teu querer, Pai. Por isso, Pai amado, nós abrimos o nosso coração diante de Ti e pedimos, Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que a Tua palavra possa, Senhor, produzir frutos que glorificarão o Teu santo nome, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Nos abençoa com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? É um prazer estar aqui novamente na igreja que a gente chama de sede, né? Lá na Serra. Que meu coração chega a bater mais forte, porque eu amo cada irmão que está aqui, né? Os irmãos que me viram crescer há 17 anos, né? Que nós estamos aqui desde quando fundou a igreja e somos pastoreados pelo pastor Alan bem antes, quando era outra denominação. E eu glorifico ao Senhor por isso. E trago um abraço da Igreja Bíblica Cristã em Serra para os irmãos. Amém, meus queridos. Abram suas Bíblias no livro de Jonas. Capítulo 3. Livro de Jonas, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Amém? E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo:
Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus. Convertam-se, cada um do seu mau caminho, da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado-lhes que lhes faria, e não o fez. Podeis assentar, irmãos. O livro de Jonas, no capítulo 1, ele começa com a história de Jonas, que eu acredito que todos conheçam, mas eu vou fazer um breve resumo. Jonas foi chamado por Jesus aqui, como diz no capítulo 3 no começo, e veio a palavra novamente, porque no capítulo 1 o Senhor diz isso. Veio a palavra a Jonas, dizendo que ele devia ir a Nínive, pregar o evangelho para aquelas pessoas. Pessoas que eram consideradas muito ruins naquela época, que eram maldosas, perversas. E Jonas, naquele momento, ele preferiu fugir do Senhor. Ele comprou uma passagem num barco, indo para Tarsis, se eu não me engano. Isso. Ele comprou essa passagem e estava indo, e no meio do caminho, o Senhor enviou um vento forte, e esse vento forte ia levar o barco a pique. E naquele alvoroço descobriram que Jonas era o culpado daquilo. E ele foi lançado ao mar, e um grande peixe o pegou, e durante 3 dias Jonas ficou na barriga do peixe. Depois foi cuspido novamente lá na praia, onde o Senhor chama aqui pela segunda vez para ele pregar o evangelho. E aí ele vai. Então, Jonas, no versículo 3, ele obedece à voz do Senhor. Ele começa a ir pela cidade de Nínive pregando o evangelho. Ele foi obediente dessa vez. E ele foi pregando o evangelho. Eu quero que os irmãos prestem atenção o que Deus fez até a cidade de Nínive se converter. E é o que Deus faz em nossas vidas todos os dias. Para que você se converta, pessoas têm que renunciar à sua própria vida. Para que haja conversão, pessoas têm que renunciar à sua própria vida. Às vezes, deixar a sua família um pouco de lado, buscar, meditar, jejuar, matar a sua própria carne, estar nas ruas evangelizando, de sol a sol, ou então estudando dentro de qualquer outro lugar, assim como os pastores aqui têm estudado para trazer uma palavra de santificação, de renovo, de libertação. Então Deus faz isso. No meio de uma conversão, antes de uma conversão, existe muito trabalho antes. O primeiro deles é a obediência. Pessoas são chamadas para o ministério. Pessoas são chamadas, como o irmão falou aqui no Ministério do Louvor. Todos nós temos um chamado. E o chamado que é para todos é ir de pregar o evangelho. E muitos não têm feito isso. Muitos não têm obedecido à voz do Senhor. E Jonas aqui nesse momento ele obedece. Primeiro ele tenta fugir. Mas não adianta a gente fugir. Por muitos anos eu também tentei fugir. Tentei me esconder. Mas o Senhor ele tem um propósito na nossa vida e Ele conhece os nossos corações. Jonas podia ter tentado fugir do Senhor, mas ele temia o Senhor. Ele tinha o temor de Deus. E pela segunda vez aqui o Senhor o chama e ele vai então pregando. Quando a palavra ela é pregada, a conversão. Quando a palavra é pregada, a conversão. No versículo 4, vidas se convertem. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando um dia, pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E no versículo 5, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Então, quando a palavra é pregada, vidas se convertem. Vidas se transformam, são mudadas pelo sangue do Senhor. Então, às vezes, como eu muitas vezes saí para evangelizar aqui, quando a gente estava aqui na igreja, e saía com os irmãos para evangelizar, às vezes a gente ficava triste, porque muitos portões se batiam no nosso rosto, pessoas não queriam falar conosco, às vezes até expulsavam, e aquilo entristecia. Mas nesse mesmo dia o Senhor nos trazia uma pessoa que queria ouvir a palavra, uma pessoa, e isso era de alegria para a gente, era de tamanha alegria, porque quando há uma conversão, há festa no reino dos céus.
Então, o ministério de Deus é esse. Às vezes é cansativo, é difícil, é. Eu não vou dizer que é fácil, irmãos. A partir de quando nós fomos para a Serra, tudo complicou. Tudo se tornou mais difícil. Eu perdi tempo de tudo. Eu tenho que aprender a administrar esse tempo. Porque nós temos que ler mais. Quando a gente está indo evangelizar, a gente lê, busca, estuda, se ora. Todos os sábados os irmãos estão aqui na consagração, buscando o Espírito Santo. Mas quando você está à frente de algum ministério, é bem diferente. Eu não imaginava isso. E por muitos anos eu não dei valor a isso. Por muitos anos eu faltei cultos. Por exemplo, hoje nós temos diversas cadeiras aqui vazias. E eu tenho certeza que a quantidade de membros dessa igreja ocupa todas essas cadeiras. Muitos podem estar em trabalho ou qualquer outra coisa, mas muitos ainda não têm o amor à palavra. Muitos, assim como eu, muito tempo fiquei aqui, que não entendia o verdadeiro sentido, não entendia que por trás, para todos os dias eu ter um alimento, para que eu tivesse uma conversão, para eu ter um alimento, pessoas tiveram que se sacrificar. E nós não valorizamos isso. Eu queria dar até um testemunho. Assim que eu cheguei na Serra, o pastor botou meu número no contato para os irmãos de lá entrarem em contato comigo. Pessoas entravam em contato comigo chorando, irmãos. Chorando, porque há muito tempo não ouviam o evangelho sendo pregado. Igrejas deturpando a palavra do Senhor. E aqui nós temos um evangelho puro, a Bíblia sendo pregado, e nós não valorizamos isso. Muitos aqui não sabem nem que o pastor Alan tem 97 mil seguidores, por exemplo. Pessoas que ouvem a pregação dele todos os dias. E hoje pela manhã, uma palavra maravilhosa, e tinha metade do que tem aqui hoje. Pessoas que não valorizam. Pessoas que não valorizam o sacrifício. Mas para que você estivesse aqui hoje, pessoas tiveram que chorar. Pessoas tiveram que renunciar à própria carne. Para que você tivesse uma conversão. Para que você tivesse um lugar escrito no livro da vida. Seu nome escrito no livro da vida. Então valorize isso, irmãos. Valorize a palavra que é pregada aqui. Não é o pregador, não sou eu, não é o pastor Robson, pastor Santo. É o próprio Espírito Santo de Deus. Então valorize. Quando a palavra é pregada, vidas se convertem. Porque há o Espírito Santo agindo por trás. E quando há conversão, o próprio Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele tem misericórdia. Deus, Ele disse que ia enviar a Nínive aqui um castigo. Em 40 dias Ele ia destruir a cidade. Mas nós vamos ver que no versículo 10, Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado do que lhes faria, e não o fez. Assim é Deus na nossa vida. Muitos aqui eu acredito que todos entendam o plano da salvação. Entendam que sem a salvação, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Assim como diz em João 3,36, é uma palavra que eu gosto muito de usar. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então todos nós já estávamos condenados. E por causa de pessoas que se propuseram a estarem evangelizando, buscando ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, para estar buscando e trazendo a palavra, foi isso que nos alcançou. E eu glorifico ao Senhor. E hoje eu valorizo isso. Deixa eu só beber uma água. Irmãos, eu estou muito nervoso, porque eu temo e tremo quando eu vou falar da palavra do Senhor. Porque quando nós acrescentamos um tio, eu acredito que o Senhor, Ele fala conosco. E nós somos, todos os que pregam aí, hoje eu vivo um pouco mais disso lá na Serra, então eu sinto uma cobrança maior. Porque são vidas, são almas, que Deus Ele não quer perder, Ele não aceita perder. Então são almas que necessitam disso, que necessitam. Só que você tem que valorizar isso, irmãos. Eu, por muitos anos, não valorizei. Por muitos anos, eu não esquentava com isso. Eu não entendia que, através de vidas que se converteram, que buscaram, eu me converti e eu deveria fazer a mesma coisa. Por muitos anos eu fiquei sentado no banco. E com isso eu não tinha uma vida santa. Eu vivia uma vida de pecado. Porque eu não me envolvia na obra do Senhor. E aquele ditado que diz, mente vazia, oficina do cão, é fato.
Por isso que muitos, quantas e quantas vezes numa pregação eu vim aqui chorando, me arrependendo, dizendo, Senhor, eu quero mudar, mas eu não mudava, sabe por quê? Porque eu voltava para minha casa, ligava minha televisão e vivia a mesma vida. Não havia ainda uma verdadeira conversão, uma conversão genuína, uma mudança, uma transformação. E não foi diferente com Nínive. Nós vamos ver mais à frente, no livro de Naum, os irmãos nem precisam abrir se não quiserem. Mas no livro de Naum, o profeta ele já anuncia a destruição de Nínive, porque ela se converteu, porém ela não permaneceu firme. Ela não deu valor ao evangelho que foi pregado. Ela não deu valor a essa palavra. Ela se converteu a Cristo, mas ela não permaneceu firme. Deus ele quer que nós permaneçamos em santidade. Uma vida completa, uma vida íntegra diante da presença do Senhor. Uma vida de renúncia. Uma vida com intimidade com o Senhor. Você tem vivido essa vida? Você tem tido essa vida de intimidade? Você tem orado todos os dias, como o pastor falou aqui? Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem valorizado essa palavra? Que muitos tiveram que morrer para hoje ela estar aqui. Muitos. Os apóstolos, os discípulos, depois a igreja de Atos, como foi pregado hoje de manhã aqui. Vocês já leram pelo menos o livro de Atos para entender o que a primeira igreja fazia? Para entender que a primeira igreja se convertia e já ia para o campo fazer a obra? Eu não sei como está aqui agora, e é até bom não saber. Mas enquanto eu estava aqui, por exemplo, o grupo de evangelismo, esses que saem pelas ruas, eram poucos. O ministério de casais, poucas pessoas se envolvem. O ministério de visitação, poucas pessoas se envolvem. Muitos querem se encher, mas poucos querem fazer a obra do Senhor. E esse é o ministério do Senhor. Permanecer no Senhor é fazer a tua obra, seguir os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e não os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é verdadeiramente o que me ama. E quando o Senhor diz que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, quando você tem os mandamentos do Senhor e você não pratica, você não ama o Senhor. Você não ama o Senhor. E Nínive, ela, num determinado tempo, não sei se foi a mesma geração ou se foi outra geração, provavelmente foi outra, ela se desviou dos caminhos, do caminho do Senhor. E o livro de Naum, ele conta essa história, que ela se perdeu, mas diz que o Senhor ele é bom, ele é tardio em se irar-se. No versículo 2 de Naum, ele diz assim, o Senhor é Deus zeloso, vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, guarda a ira contra os seus inimigos. E quem são os inimigos do Senhor? Tiago 4,4, é isso? Diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo do Senhor. Aquele que é amigo do mundo, que vive as mesmas práticas, que se converteu, mas lá fora continua a mesma vida, esse é inimigo do Senhor. Às vezes, eu acredito até que a sua conversão foi verdadeira. Mas em um determinado tempo, algum dia, você fraquejou, você caiu. Ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo de se arrepender. Antes que chegue o grande dia e sua alma pereça no inferno. Ainda há tempo da tua vida ser transformada. Ainda há tempo. Eu nunca imaginei, irmãos. Eu sempre sonhei, mas nunca imaginei um dia estar pregando a palavra do Senhor em cima de um altar. Mas o Senhor teve misericórdia. O Senhor tem misericórdia da minha vida, assim como teve de cada um aqui. A gente teve o prazer de ter o pastor Sandro lá na igreja de Serra e deu uma palavra abençoada em nossos corações lá. E as pessoas, irmãos, sempre fica trazendo irmãos de lá. Porque a gente ama a palavra do Senhor. Pessoas que eram consideradas desigrejados, porque não encontram o evangelho. Não encontram pessoas que preguem. Eu, quando eu estive lá, eu procurei igrejas para eu frequentar. Eu e a minha família. Só que igrejas que deturpam a palavra do Senhor. Que pregam a riqueza. Que se preocupa com templos, mas não se preocupa com almas. Aqui você tem líderes que se preocupam com as suas almas. Para onde vai a tua alma? Que eles se preocupam, choram por isso, se irritam às vezes. Quantas vezes eu vi o pastor Alan irritado? Quantas vezes? Mas é o amor
que Ele tem pela sua vida, pela minha vida. Se não fosse isso, se não fosse o pastor Alan chamar a minha atenção, o pastor Sandro chamar a minha atenção, o pastor Robson também já chamou a minha atenção, talvez ele não lembre, mas já chamou a minha atenção, porque eu estava virando um tipo de crente que só sabia acusar as pessoas. E não é esse o verdadeiro Deus. Não é isso que Deus quer das nossas vidas. Deus quer que nós amemos, que nós evangelizemos, Deus quer que nós vamos pregar nas praças, nas ruas, falar desse grande amor, mostrar com as nossas atitudes. Hoje eu engrandeço o nome do Senhor todos os dias. Eu exalto o nome do Senhor, porque no meu trabalho as pessoas falam assim: epa, não conta essa piada aí não, porque o Wellington não está presente. Meus irmãos, como eu sonhei com isso. Porque todo emprego que eu tinha, ninguém me reconhecia como servo do Senhor. Ninguém. E eu chorava, e eu falava: Senhor, no meu próximo emprego vai ser diferente. Mas eu esperava que a diferença vinha de fora, que a mudança vinha de fora. Mas a mudança vem daqui. Vem daqui. E um dia, eu examinando as Escrituras, eu vi que para nós sermos fortificados, nós precisamos ser discipulados. Precisamos conhecer a palavra. E não é vergonha, irmãos, você juntar com pessoas que conhecem a palavra, chegar próximo do pastor, dos irmãos aí. Quantos irmãos nós temos aí que conhecem a palavra, que amam a palavra do Senhor? De você se aprofundar, de conhecer. Às vezes você fica com vergonha de perguntar para um pastor, talvez, mas a gente tem irmãos aí que amam a palavra do Senhor, que amam ensinar. Aprendam a palavra do Senhor, aprendam. Antes a minha desculpa para não ler a Bíblia no Antigo Testamento, eu lia só o Novo, era que, não, o Antigo Testamento, a Velha Aliança. Mas de acordo com que a gente vai se aprofundando na palavra, a gente vê que o Antigo Testamento, ele todo revela a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele revela o nosso Senhor Jesus. Como já disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. E ele já se levantou pela tua causa, pela tua vida. Ele te ama. Ele me ama. Por isso que ele te trouxe aqui hoje à noite, para falar desse grande amor. Ele te ama. Muitos anos da minha vida eu perdi. Hoje eu me arrependo. Sou novo ainda, tenho 26 anos. Mas me arrependo de tantos anos que eu tive aqui dentro. Tive a palavra pregada aí, que essa palavra ela não mudou, ela é a mesma. Mas eu não tomava uma posição, não tomava uma decisão na minha vida. De um dia falar de tão grande amor. Entender que todos nós devemos falar dessa palavra do Senhor. Por mais que você diga, mas eu não conheço, o Senhor ele fala com você. Através da palavra, hoje, eu já sou conhecido como chorão aqui, eu sei. Mas hoje, quando eu leio a palavra, eu choro lendo a Bíblia. Porque o Senhor ele vai se revelando. Hoje pela manhã, o Senhor trouxe revelações que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido. E a maioria dos irmãos perderam. E muitos que não estão aqui, perderam a palavra de manhã, estão perdendo hoje à noite. Palavra que traz vida, traz alegria, traz esperança. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu pela minha e pela sua vida, para nos dar uma vida em abundância, uma vida plena. Você tem vivido essa vida plena? Como tem sido a sua vida hoje? Será que você tem tido uma vida de riquezas, de prosperidade? Porque eu tinha essa vida. Eu trabalhava, eu ganhava um salário bom, minha esposa ganhava um salário bom, razoável, né, o dela. Mas nós trabalhávamos, nós tínhamos condições boas. E nós fomos para o Espírito Santo. E lá foi dificuldade atrás de dificuldade. Mas eu glorifico o nome do Senhor. Porque em meio às dificuldades, eu choro aos pés do Senhor. Senhor, eu não tenho condições de pagar a prestação do meu carro. O Senhor envia. Senhor, eu não tenho condições de pagar o meu celular para eu ligar para os meus clientes, que eu sou corretor de imóveis. O Senhor envia. Irmãos, eu estou 8 meses no Espírito Santo. Eu vendi 2 apartamentos só. Se eu contar a comissão, os irmãos até riem. Mas o Senhor tem me sustentado até hoje. O dia que eu fui reclamar com o Senhor, eu falei: Senhor, por que eu não estou vendendo? Eu comecei a chorar, falar: Senhor, me ajuda. Eu preciso vender, pagar as minhas contas, preciso fazer as coisas. O Senhor falou comigo: está faltando alguma coisa? Falta alguma coisa na sua vida? E eu comecei a entender a diferença, irmãos, de uma vida plena no Senhor. Não falta nada. Nós temos a paz do Senhor nos nossos corações. Ontem eu trouxe uma palavra, eu levei uma palavra na igreja de Serra sobre isso, sobre a paz. Hoje muitos irmãos vivem atribulados, depressões, tantas dificuldades, perdendo sono. Será que é isso que o Senhor espera para a tua vida? Será que foi isso que Jesus Cristo morreu pela tua vida para isso? E você se contenta com tão pouco? Jesus, ele quer te dar vida plena, paz, alegria. Hoje,
Como se fosse aquela música, eu ando pela prova dando glórias a Deus. Porque o Senhor, Ele nos sustenta, Ele cuida de nós, irmãos. Hoje, graças a Deus, eu chorei. Nós tivemos uma dificuldade na igreja de Serra, onde nós praticamente ficamos sem irmãos para congregar, só ficou eu e minha família. E eu chorei muito, Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe para a Serra, para congregar só com a minha família, e chorei. E pedi uma resposta ao Senhor. No mesmo dia, uma irmã me ligou e falou, irmão, eu acabei de assistir um vídeo do pastor na internet. Eu quero congregar com os irmãos. E daí a pouco outra ligação. E hoje temos cerca de 20 e poucos membros lá. Para a glória do Senhor. Membros fiéis, que amam a palavra do Senhor, que querem. Mas a palavra é ensinada também. Porque um dia pode acontecer de você estar fraco. Um dia pode acontecer de você não ter orado, não ter buscado. E vir uma seta do inimigo. E você acabar fraquejando. Mas isso não é motivo para você desistir. Eu por muitas vezes desisti, tentei sair. O Senhor não permitiu. Há uns 3 anos atrás, eu tive um problema muito sério aqui. Que eu me senti muito triste e eu queria sair da igreja. E o diabo ele só falava no meu ouvido, você tem um ministério. E o pastor nunca vai te dar oportunidade para pregar. Você tem um ministério. Porque eu te prometi, porque eu tenho essa promessa desde criança, mas é para a glória do Senhor. Mas eu queria pregar, mas eu não vivia a palavra do Senhor. Mas eu quero, porque eu via no meu meio pessoas que não davam exemplos de servos de Deus e pregavam, e tinham status. Eu imaginava isso quando eu ainda não tinha conversão. E vinha essas coisas. Você nunca vai ser reconhecido, você nunca vai ter isso, aquilo outro. E o diabo tentando me tirar aqui, pela ganância, pelo orgulho, que eu sempre fui muito orgulhoso. Hoje, graças a Deus, o Senhor me transformou. Sempre tive soberba no meu coração, graças a Deus o Senhor tirou isso. O Senhor transforma caráter, Ele te torna humilde também, irmãos. Amém? O Senhor, Ele muda a personalidade da pessoa também. Eu era uma pessoa muito esquentada, hoje, para a glória do Senhor, o Senhor me deu paz, mansidão, alegria, frutos do Espírito. Então Ele transforma, muitas pessoas dizem que não, mas Ele transforma sim. Então o Espírito Santo falou, a minha esposa teve sabedoria e falou, você não vai sair daqui não. Você não vai sair dessa igreja, porque aqui prega a palavra do Senhor. E eu permaneci aqui. E o Senhor, Ele foi me reconciliando, tratando o meu coração. Tratando para mudar. Para eu mudar. Não era a igreja que tinha que mudar, porque a pregação é a palavra. Tem muitos irmãos que saem daqui, chegam em casa e falam mal do pastor. Eu sei, porque eu já fiz isso. Não reconhece. Quando o pastor traz uma palavra dura, o pastor é muito chato, muito duro. Quando o pastor traz uma palavra cumprida, a pregação foi muito chata. Valorizem esse evangelho que é pregado. Irmãos, o diabo por muitas vezes falou no meu coração que não tinha mais jeito. Porque eu via pessoas sendo servos de Deus verdadeiro. Eu tenho um exemplo, por exemplo, da minha mãe, eu sempre cito isso. Uma pessoa temente ao Senhor, que ora pelas madrugadas, que busca na presença do Senhor. E eu queria ser como ela e eu não conseguia. E o diabo tentou falar várias vezes no meu ouvido para eu desistir. Porque eu sempre fraquejava. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. E o Senhor, Ele tem misericórdia da tua vida. E Ele pode mudar a tua vida. Basta você crer. Basta você tomar o passo. Depois de muitas e muitas vezes. Eu já estava no Ministério de Evangelismo, se eu não me engano. De muitas vezes vindo aqui à frente. Uma vez o missionário chamou e eu ainda estava com a minha vida não consertada. E eu falei, não, eu vou à frente. Aí o diabo soprou no meu ouvido. Foi do diabo, não foi o Espírito Santo não. Porque ele falou, não vai não. Você vai ter vergonha, as pessoas vão te olhar e vão te acusar. Vão te olhar e vão falar, você tem 16, 15 anos na igreja e não é convertido de verdade? E quer ainda mudar? E o diabo falava isso no meu coração. Falava isso no meu ouvido. Para que eu não chorasse aos pés do Senhor. Para que eu não chorasse. Porque as pessoas iam olhar para mim. Iam falar assim, olha, ele é filho da diaconisa fulana. O pastor Alan chama ele de filho, olha lá. Que antigamente meu apelido aqui era pastorzinho, que eu andava atrás do pastor, olha lá. Pastorzinho, olha lá. Não é nada servo de Deus, olha lá que vergonha. O diabo falava que as pessoas iam dizer isso para mim. Mas eu tomei atitude, chorei muito aos pés do Senhor. E a partir daquele dia, Deus mudou a minha vida. E eu tomei atitude, falei, não, a partir de hoje, eu vou buscar mais, vou ler mais a palavra do Senhor.
Vou prestar atenção na palavra, porque é difícil. Eu glorifico ao Senhor porque está todo mundo olhando para mim. Eu já preguei aqui, pessoas indo caminhar, indo fazer outras coisas. Mas eu glorifico ao Senhor. Então, preste atenção na palavra. Valorize isso. Traga dentro do teu coração. Venha com o coração puro para ouvir a palavra do Senhor. Porque o Senhor, Ele se revela. O Espírito Santo de Deus fala através dos seus pastores, através de cada irmão que está aqui. Como eu sei isso? Porque lá no Espírito Santo, pessoas têm sido regeneradas, transformadas. Pessoa até de Pernambuco ligou para mim, irmão, eu não consigo falar com o pastor Alan, mas eu consigo congregar em alguma igreja aqui perto. Porque aí tem a palavra do Senhor. Não é apenas aqui na igreja. Eles são apenas vasos do Senhor. Eles são apenas instrumentos. Porque se um dia algum dos pastores cair, que os irmãos tenham misericórdia, que os irmãos orem pela vida dos seus pastores, intercedam pela vida dos seus pastores, e os irmãos valorizem isso. Valorizem essa palavra para a glória do Senhor Jesus. Que os irmãos tragam almas. Como você valoriza isso? Quantos convidados você trouxe hoje à noite para ouvir a palavra, a boa nova do Evangelho de Cristo? Quantas pessoas nós convidamos para vir ao culto? Ou a gente tem vergonha de convidar alguém porque a gente não dá testemunho de um servo de Deus? Por muitas vezes eu não convidei porque a pessoa ia falar para mim, você é crente? Então, irmãos, valorizem o Evangelho. Essa é a palavra do Senhor. Por isso eu digo hoje, eu tremo e temo diante da presença do Senhor. Graças a Deus o Senhor me trouxe experiências maravilhosas. Eu fui na igreja presbiteriana com o pastor Sandro. Eu vi um jovem de 22 anos dando aula para a gente da Bíblia. Que bênção, né, pastor? Que maravilha. Você também pode ser um. Você pode ser um instrumento na mão do Senhor. Basta você crer, tomar a posição, fazer a obra do Senhor. Amém?